Elas são mais da metade da população brasileira, mas na magistratura são minoria de acordo com o estudo do Conselho Nacional de Justiça. Após um crescimento inicial, registrou-se nos últimos 10 anos uma estabilização. Quais são os critérios de ingresso? Objetivos ou subjetivos? Ainda há desconfiança do trabalho das mulheres? Isso afeta a qualidade jurídica? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Lilian Maciel, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela é magistrada há 22 anos e já passou por 7 comarcas: Sabinópolis, São João Evangelista, Alto Rio Doce, Timóteo, Brasília de Minas, Ponte Nova e Belo Horizonte, onde está há 13 anos. Foi também promotora de justiça em Minas Gerais por 5 anos. No último dia 17, foi empossada desembargadora. Doutora Lília, obrigado pela presença aqui, mais uma vez, no Pensamento Jurídico. Nós teremos também os quadros Pensamento Literário, só fará indicação de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes já estão de férias. Muito bem. Como é que a senhora avalia a nossa discussão de hoje aí, a participação feminina na magistratura ainda é muito baixa? Os estudos e as estatísticas feitas pelo CNJ e várias associações da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, não mentem que realmente os números são bem menores do que a população brasileira representa, já que somos a metade, mais da metade, né, uma população feminina. Esses números não refletem nos quadros da magistratura no âmbito nacional, né? Não estou falando particularmente de Minas Gerais, mas em todo o nosso país. E que é curioso porque, de acordo com esses números, né, ela cresceu apenas 1,2% nos últimos 10 anos. A impressão que a gente tem é que esse número seria maior, crescente. Mas parece que houve uma estabilização. Tem alguma explicação por isso? Na verdade, a carreira, muitas das vezes, ela não se mostra tão atrativa para a mulher juíza justamente por conta de barreiras que já são impostas de plano em razão da carreira jurídica que ela opta. Se você olhar propriamente no âmbito da Justiça Federal, o TRF da primeira região, que é de uma dimensão quase que abrangendo várias regiões do nosso país, do sudeste de Minas Gerais até o Acre, por exemplo, torna-se muito difícil que a mulher juíza, sem ter condições propícias, ela ingresse nesse tipo de carreira. Porque normalmente, dada a nossa cultura, os maridos não acompanham, né? Como que ela vai fazer para deixar a família? Então, isso acaba não sendo... a natureza itinerante dificulta. Dificulta. E, além disso, assim, é preciso considerar as atividades extras das mulheres, né, fora do campo do trabalho. Em casa, por exemplo, é quase que dupla, tripla jornada. Isso também é uma dificuldade. Com certeza, porque nós não podemos nos afastar da nossa cultura jurídica, em que a mulher ainda tem muito aquela dimensão de cuidadora, né? E isso acaba não sendo bom para nós, porque o homem é tido como provedor e a mulher é aquela que fica em casa cuidando dos filhos. Então, a partir do momento que a mulher opta por uma carreira da magistratura, em que ela tem que deixar, em certa medida, de ser a cuidadora, isso para muitas, às vezes, é um motivo de se afastar do desejo de ingressar na carreira. A senhora falou da Justiça Federal, mas a Justiça Estadual também tem essa natureza itinerante, sim. né? A senhora passou por 7 comarcas aqui, a senhora teve que mudar de casa, de cidade, e várias vezes, quer dizer, e a família tem que acompanhar, as crianças têm que mudar de coleguinhas na escola, mudar de escola. Quer dizer, essa adaptação é muito difícil também, muito né? difícil. Recai todo nessa gestão das mulheres, né? Nessa gestão, que então, por muitas das vezes, não vai optar por essa carreira em razão dessas peculiaridades. Agora, na própria carreira, a gente percebe também que existem assim, dificuldades objetivas e subjetivas. Por exemplo, o fato de haver concurso para juiz, para juíza, isso torna o Poder Judiciário mais democrático do que os outros? Sem dúvida que na parte do ingresso via concurso público, ela é a forma mais igualitária que nós temos, né? De acesso a homens, mulheres, de qualquer gênero, qualquer raça. O problema que os números indicam propriamente é já no acesso aos tribunais, em que
tribunais superiores também, aí incluindo o Supremo Tribunal Federal e o STJ, em que os números vão diminuindo consideravelmente. A ascensão a cargos de chefia nos tribunais e a própria promoção por merecimento, elas vão diminuindo na medida em que você tenta ascender na carreira da magistratura. O presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, ENFAM, ministro Herman Benjamin, chegou a classificar a magistratura como majoritariamente masculina e branca. A senhora vê razões, assim, naturalmente históricas e culturais para que isso aconteça, né? Sim, com certeza. Eu até estive nesse curso da ENFAM, que foi o primeiro curso de desafio da magistrada e na busca pela igualdade de gênero. Com isso, nós estamos nos afastando da nossa realidade social. Quanto menos representatividade feminina nós temos no âmbito dos tribunais, mais nós nos afastamos daquilo que a sociedade busca, de igualdade, né, uma igualdade no âmbito material, né, que não fique só no âmbito da folha de papel. Né? Queremos uma igualdade, uma isonomia material que realmente faça com que a magistrada ascenda aos cargos de chefia dos tribunais, né, as promoções por merecimento, assessoramento, o que os números indicam que não vem acontecendo. Muito bem. Doutora Ali, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco você contasse para a gente se existem meios de estimular, valorizar mais a participação da mulher, tanto no ingresso como também no acesso aí a outras etapas da carreira e quais seriam essas dificuldades a serem superadas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a participação feminina na magistratura brasileira. A nossa entrevistada é a desembargadora Lilian Maciel, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Lilian, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, da necessidade, da importância e dos meios possíveis de se estimular, valorizar a participação feminina no judiciário, na magistratura. Como é que isso pode ser feito a partir dessa experiência que ela teve no primeiro curso, a mulher juíza do Conselho Nacional de Justiça? Sim. O Brasil ele é signatário de uma denominada Agenda 2030, que até o ano 2030 nós teremos que instituir determinadas metas e objetivos, chamadas ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E aí eu chamo a atenção para 2 objetivos, que é o 5 e o 16, que são a igualdade de gênero, né, com políticas que efetivem essa igualdade de tratamento da mulher, e também o 16, que são as instituições serem mais inclusivas, né, trabalharem mais com essa ideia de justiça, de equidade e inclusão. E para termos inclusão, as mulheres têm que participar mais efetivamente nos tribunais e nos cargos diretivos. Então, são políticas que devem ser implementadas pelo Brasil até o ano de 2030. Ou seja, estabelecer uma proporcionalidade objetiva nesses casos também. A agenda não fala propriamente quais seriam essas ações, mas eu vislumbro que efetivamente, através do CNJ, deverão vir critérios objetivos para que haja essa inclusão das magistradas nos tribunais e nos cargos de chefia. Porque se realmente ficar só no termo da intenção, acredito que não vai ser implementado nada de concreto. Eles são mais organizados nesse ponto, né, para conservar os seus espaços, né? Agora, nós falamos sobre razões históricas, culturais, que envolvem essa presença, essa participação feminina. Agora, depende do outro lado. Quem escolhe, quem faz a escolha, a votação, são homens, né? A senhora acha que existe ainda nessa formação cultural nossa aí, essa desconfiança do trabalho das mulheres, além das dificuldades pessoais que elas têm de acumular várias jornadas de trabalho? Eu vou dar um exemplo no início da minha carreira, quando eu estava na escola judicial, um desembargador, que é muito meu amigo, inclusive, ele aconselhou:
seja uma juíza muito boa, excelente para você concorrer com os bons juízes. Então, isso me marcou muito, porque realmente a gente tem que ter uma excelência no trabalho para podermos disputar com uma certa igualdade com os juízes que estão dentro da normalidade. Então, isso demonstra que realmente deve haver uma certa desconfiança com relação ao nosso trabalho por essa questão cultural de que nós não seríamos propriamente aquelas que são as detentoras do poder, e sim os homens. Né? Então, tudo que é visto culturalmente, né, para nós mulheres é visto com um sentido de inferioridade, né, de menos capacidade com relação aos homens. Mas isso é uma questão cultural e até gostaria de abrir um parênteses, não é brasileira, é uma questão mundial. Basta nós vermos agora a Copa Feminina, os protestos das mulheres com relação a salários diferenciados, patrocínios diferenciados em relação aos homens. Então, é um fenômeno mundial, né, que faz parte até do arquétipo, né, daqueles pensamentos arraigados que nós temos e que vai ser uma evolução com ações afirmativas, com medidas concretas para propiciar essa igualdade material entre nós. Mas, a rigor, a competência é cobrada mais das mulheres, que como se elas estivessem inerentes à função masculina. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter um plus para conseguir se equiparar a um homem que está dentro da normalidade. O desafio é muito grande. É muito grande. Porque tem que ter o plus, como a senhora disse, dentro do trabalho, e fora do trabalho tem que manter aquela qualidade. A função da cuidadora. Né? Exatamente. Agora, o ministro fala também sobre a questão, o ministro Herman Benjamin, sobre a questão da legitimidade, já que a magistratura e o judiciário não são representativos da sociedade, eles poderiam ter soluções, a qualidade dessas soluções, a qualidade jurídica seria afetada por conta disso. A senhora vê essa possibilidade? Eu acredito, porque se nós somos uma democracia, né, o poder judiciário, embora não seja um poder eleito, ele tem, em certa medida, que demonstrar essa representatividade de todos os segmentos da sociedade, né? Homens, mulheres. Então, isso é importante porque realmente nós nos afastamos da nossa sociedade na medida em que a composição é majoritariamente masculina. Em termos de pluralidade, né? Pluralidade. Isso traria mais... Agora, a senhora acredita, por exemplo, que existe sim, uma vocação masculina e feminina? Quer dizer, a juíza ou o juiz teriam, um ou outro teria aí mais capacidade para uma determinada área do direito, seja criminal, seja civil, de família? Isso pode, esse histórico de cada um pode afetar e facilitar essa solução? Eu acredito que sim. Por isso é necessária a diversidade dentro dos tribunais, porque essa pluralidade a que você fez referência é que dá legitimidade às nossas decisões. Quanto mais a sociedade percebe um tribunal de composição majoritariamente masculina, como que ela vai entender uma interpretação de um crime de feminicídio? Será que o tribunal está decidindo corretamente, está fazendo uma análise do julgamento sob a perspectiva do gênero? Então, por isso que é importante essa diversidade, essa pluralidade nas composições, que tem que ser o mais iguais possíveis, porque é essa diversidade que torna rica as decisões judiciais. A senhora recentemente foi promovida, então, a desembargadora. Parabéns pela conquista e sucesso aí nessa nova missão. Como foi alcançar esse objetivo, essa conquista? Depois, naturalmente, quando falamos aqui, a senhora tem 22 anos de magistratura e outros 5 de Ministério Público, né? É árdua, né? É uma missão árdua de tentar essa promoção por merecimento e demanda muita tenacidade. Porque realmente, como eu disse, essa questão de ter que se superar para mostrar que é uma magistrada com excelência no trabalho é algo muito custoso e às vezes sacrificante, né, com relação à família. Então, é uma disputa realmente muito difícil. Então, por isso que nem todas colegas, infelizmente, querem partir para essa tentativa de uma promoção por merecimento, dado o desgaste que é esse processo. Muito bem. Agora, sobre o ramo da justiça, nós falamos da justiça federal, estadual, as dificuldades inerentes a cada uma dessas funções. Na justiça do trabalho, é mais fácil
a participação, a presença feminina, os números também dizem que elas são maioria ali. Os números dizem que são maioria, mas não vislumbro propriamente diferenças com relação a essas dificuldades, não, porque todas as instâncias, né, trabalhista, federal e estadual, elas são as mesmas, né? A gente observa que não há uma diferença, não. Embora realmente os números demonstrem que na Justiça do Trabalho há uma maior igualdade, pelo menos na primeira instância. Né? Ao contrário da Justiça Militar, que já é baixíssima, né? Mas citando um exemplo, no TRF-5, né, da Justiça Federal da Região 5, que pega uma parte dos estados do Nordeste, não existe nenhuma desembargadora. Nenhuma. Então, é algo preocupante essa falta de representatividade feminina em alguns tribunais. E igualmente nos cargos de gestão. Sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse, então, para a gente sobre essa capacidade, esse desafio de não só ascender na carreira, mas também como assumir cargos de gestão de corpos diretivos, de tribunais, presidência, enfim, outros cargos. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a baixa participação feminina no judiciário e na magistratura brasileira. A nossa entrevistada é a desembargadora Lilian Maciel, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Lilian, deixei para uma questão, então, no bloco anterior, a respeito, então, dessa questão da gestão. O desafio é maior ainda. Com certeza. A guisa de exemplo, aqui no nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele é, né, secular, nós tivemos 3 desembargadoras que ocuparam cargos diretivos ao longo de toda a nossa história. Então, não necessariamente juntas, né? Não necessariamente juntas. Então, isso é baixíssimo. Né? Um Supremo Tribunal Federal criado em 1890, 3 únicas ministras que ascenderam ao cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Pelo critério ali que é de rodízio, Pelo critério de rodízio. Então, realmente, podemos dizer que é muito baixa a participação das desembargadoras nos cargos de diretivos dos tribunais, fruto exatamente dessa composição que é majoritariamente masculina. E uma desconfiança desnecessária, porque a mulher já provou que tem uma capacidade gerencial muito maior do que muitos homens, né? De gerenciar a casa, o trabalho, os filhos, o marido. Concomitantemente, né? Muito bem. Agora, sobre as práticas assim, de igualdade de gênero, você identifica alguma já aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou no STF, no CNJ, algum estímulo a essa participação feminina? Existem já algumas políticas implantadas, principalmente nos casos de violência doméstica, determinando que a apuração, o processo e o julgamento desses tipos de causas tenham uma perspectiva de gênero. Então, os magistrados, entendo eu, terão que ter formações, principalmente nos cursos iniciais, né, onde eles ingressam na magistratura, para terem essa sensibilidade de julgamento na perspectiva de gênero. Isso é uma política nacional. E o CNJ já editou a Resolução 255 de 2018, que criou um grupo de trabalho justamente com o objetivo de mapear a situação da magistrada brasileira no cenário nacional e acredito eu que depois desses estudos devem fazer proposições para o CNJ. É um primeiro passo. É um primeiro passo. É tímido, bastante tímido. É bastante tímido porque, particularmente, eu acredito que as ações afirmativas, enquanto medidas compensatórias para a gente tentar esse equilíbrio de gênero, elas terão que ser mais impositivas, né? Estabelecendo realmente números mínimos de composição de magistradas nos tribunais, porque aí sim nós teremos essa perspectiva das mulheres já com quantitativo maior poderem ter mais acesso aos cargos de chefia, porque é uma eleição, né, feita pelo pleno daquele tribunal. Então, normalmente, se ela não está representada num número considerável, muito provavelmente ela não vai ser a escolhida. Sem medo da presença e o poder feminino, né? Na outra ponta, por exemplo,
Só falou da violência doméstica, né? Há uma onda crescente aí de violência doméstica no país nos últimos meses, talvez nos últimos anos também. Mas, enfim, a gente percebe que mais do que cultural, alcoolismo, desemprego, crise econômica, enfim, há um certo medo da mulher quando ela começa a crescer. E isso incomoda, parece que incomoda muitos homens, né? A ponto de essa violência ter crescido muito nesse sentido, o homem que está ou desempregado ou numa condição, digamos, econômica ou salarial diferente, um posto diferente do da mulher, né? Concordo, justamente por conta desses arquétipos culturais que nós temos, né? Do homem provedor, o homem que sai, né, com trabalho e prover a família, e a mulher sempre como a cuidadora. E isso é uma questão arraigada, né, e acaba propiciando, infelizmente, situações de feminicídio, sim. Porque realmente o homem não dá conta de uma situação em que a mulher tem uma proeminência econômica, social, distinta da dele. Alterando esses valores, esses lugares na sociedade. Exatamente. Né? Confunde muito a cabeça deles, né? Confunde. Agora é preciso ter um trabalho no sentido também de não só punir, né, mas também tentar buscar essa orientação, essa reeducação cultural, desde os meninos, né, nessas escolas e também esses que também cometem, esses infratores que cometem esses casos de não se chegar ao feminicídio, mas de violência doméstica, né? Sim, porque essas políticas nacionais de combate à violência doméstica, ela também busca não só fazer com que todos participem com esse olhar da perspectiva de gênero, no investigar, no processar e no julgar, mas também fazer com que o Estado tenha meios de precaver novos crimes que afrontam essa questão da igualdade de gênero. E a legislação ela vem acompanhando Sim. e apertando esse cerco, né? Primeiro foi a lei da Maria da Penha, depois o feminicídio e, por último, essa também a recente foi da importunação, né? Sim. O assédio, não é isso? Todas são medidas que o Estado busca precaver essas situações de violência contra a mulher, com certeza. Você acha que o efeito foi positivo ou teve um efeito reverso aí, que agora aumentou muito essa violência? Não, eu acho que é justamente que agora, como o magistrado ele está voltado a fazer um julgamento com a perspectiva de gênero, ele também agora começa a se aperceber e faz um enquadramento correto, que não é só um homicídio, na verdade ali está visualizando um feminicídio. Então, acho que por isso que os números revelam uma situação os casos que às estão vezes... mais publicizados, Exato. Né? Muito bem. Doutora Lília, eu vou fazer uma interrupção da nossa conversa aqui para a senhora fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para nós, por favor? Eu trouxe uma obra da Leda de Oliveira Pinho, em que ela, juntamente com outras coautoras, na obra Igualdade de Gênero e Poder, ela trata sobre essa questão da magistrada, né, e da equidade e da necessidade dessa diversificação, né, dos tribunais para uma melhor representatividade da nossa democracia. É da editora Fabris. Muito bem, boas indicações. Está dentro do nosso bate-papo aqui sobre a presença feminina no judiciário e na sociedade como um todo, né? Voltando àquela questão da vocação da mulher ou da sua capacidade, habilidade para lidar com certas áreas do direito, a questão criminal é um desafio muito grande. A senhora teve na área criminal também, com certeza, por ter passado por várias comarcas, né? Enfrentou desafios, até ameaças, crime organizado, poder econômico, enfim, poder masculino. Na verdade, a gente tenta ter um julgamento mais técnico e imparcial possível. Na medida que você tem essa postura, nunca sofri represálias e ameaças. É uma questão de postura, né? O réu, entendo, qualquer que seja, ele tem que ser respeitado, né, com a pessoa, né, que tem os seus direitos de defesa, que ele tem constitucionalmente assegurado. Então, com essa forma de tratamento, né, tem-se a perfeita percepção de que o julgador também está cumprindo o seu papel. Né? E dentro daquilo que está nos autos, dentro das provas existentes, uma condenação ou absolvição não é vista como algo de perseguição, mas simplesmente a obrigação do magistrado, que é de julgar. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a desembargadora Lília Maciel, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e falamos aí sobre a presença, a participação feminina, ainda muito baixa, no judiciário e na magistratura brasileira. Doutora Lília, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns aí pela conquista no tribunal, muito sucesso. Tá bom? Obrigada. Foi um prazer.
Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.